esse caso aqui no programa da tarde, meu Deus. Bem, seguinte, a gente falou muito sobre Manaus nas últimas semanas, principalmente sobre a seca que acontece lá. Mas, apesar de tudo isso, a gente sabe que no mundo inteiro, né? Aqui o Piauí, Maranhão e tal, Pará, todos têm a sua história, né? E antiga. E devido à seca do Rio Amazonas, perdão, do Rio Negro, me perdoem, do Rio Negro, acabou aparecendo alguns desenhos em rochas que só era possível ver quando o nível do rio abaixa muito, né? Fica muito baixo. E começou-se especulação, e são figurinhas de rosto, né? Nossa. Começou a especulação. Nossa, há quanto tempo que foi feito isso? Arqueólogos também foram lá verificar o que se tratava. Pelo que parece, essas ranhuras têm a idade aproximada de 1000 anos. Ou seja, será que 1000 anos atrás o nível normal do rio era aquele que está atualmente, no caso, com a maior seca? Olha, a nossa afiliada lá em Manaus, a TV Onda Digital, preparou uma matéria para a gente entender tudo isso. Olha só. Veio até o sítio arqueológico das Acuiqueda, porque aqui foi o nosso ponto de encontro, que é o Instituto Soca Amazônia, né? O nosso ponto de encontro para nós irmos até as lajes lá para vermos essas pedras que têm gravuras, né, milenares. As pedras estão bem ali. O sítio da Lajes, localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo, às margens do Rio Negro, com a vista para o encontro das águas, é o primeiro sítio arqueológico de Manaus a ser registrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A área inclui fragmentos cerâmicos e urnas funerárias a gravura rupestres. Em 2010, quando foi registrado o recorde histórico da seca no Amazonas, surgiram gravuras em forma de rostos humanos esculpidas nas rochas do sítio. Essas gravuras são do mesmo período e foram esculpidas cerca de 2000 anos atrás. Este ano de 2023, com a maior estiagem registrada na história, novas gravuras esculpidas apareceram. Bom, gente, para nós chegarmos até aqui, nós viemos caminhando de lá de cima e passamos pelas pedras. Nisso tudo com arqueólogos e as pessoas aqui do Instituto Soca. A gente chegou até essa pedra aqui. Essa pedra nós podemos observar essas gravuras, que na verdade não são pinturas rupestres, são gravuras rupestres. Existe uma diferença disso daqui. E essas gravuras foram vistas pela última vez em 2010. Como o rio já secou bastante, além de 2010, nós estamos vendo agora e também estamos vendo gravuras novas. O arqueólogo do Museu da Amazônia, Iberê Martins, falou da importância do sítio arqueológico Ponta das Lajes. O sítio arqueológico Ponta das Lajes, ele é extremamente importante para conhecer um pouco mais sobre a história de ocupação da cidade de Manaus. Nesse local, a gente consegue identificar várias gravuras de caretas e áreas de polimento. Essas áreas de polimento, elas mostram que o local foi usado como uma oficina. Imaginem que é uma área que com uma rocha vinham para cá, friccionavam em outra para fazer um polimento, para torná-las mais utilizáveis. Visitar esse local agora, com a seca, e ver mais desse material, ao mesmo tempo que é muito informativo visualizá-las novamente, dá muito receio de ver o quanto que o rio está abaixando. A gente espera que o quanto antes que isso cesse, que o rio retome o seu lugar, porque nós arqueólogos já vimos muito, a gente está coletando muita informação, muito registro fotográfico, né? Tem muitas visitas no local. Iberê fala sobre manter a preservação do local. A população está vindo visitar aqui por conta dessas gravuras que realmente são bonitas, mas o importante é as pessoas compreenderem que essa visita tem que sair daqui apenas com uma coisa na cabeça: as fotos e lembrança. Não é para pegar material arqueológico,
não é para destruir também, gente, não é para fazer desenho em cima. E o principal é compreender que esse local que nós estamos hoje, que o rio normalmente está ocupando o local, isso já foi visitado por outras pessoas há milhares de anos atrás. Este outro arqueólogo explica sobre as gravuras. E mais aqui próximo à margem da água, né, à margem do rio, a gente tem diversas gravuras. Essas gravuras, essencialmente, elas são bem representativas do tipo que a gente chama de antropomorfo, que é a representação de figuras humanas. Aí a gente tem algumas gravuras que tem alguns rostos retangulares e outros arredondados. Eu percebi isso. Aí a gente vê essa diversidade de gravuras. Para além dessas ainda, tem outras que não possibilita que a gente entenda qual é aquela... O que aquela figura representa, né? São os que a gente chama figuras meias que abstratas, né? O vice-presidente do Instituto Soka Amazônia, Milton Fujiyoshi, também falou da preservação do sítio arqueológico. Então, o Instituto Soka Amazônia, ele está presente já há 30 anos nessa área, né? É uma RPPN, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, e nós conservamos, né, esse pedaço da floresta, que é também um sítio arqueológico, o sítio arqueológico da Isako Ikeda. Estamos em frente aqui ao sítio arqueológico Lajes, né, Ponta das Lajes, e realmente a gente se sente muito assim, na verdade, comovidos pela necessidade de preservarmos esse patrimônio. Nós desenvolvemos, né, ações de educação ambiental, de educação patrimonial, mas realmente a gente precisa fazer um chamamento para que toda a sociedade manauara possa enxergar esse como um patrimônio de todos, né? O Instituto ele vai enveredar esforços, né, para que a gente possa conservar o máximo possível a questão do acesso, a questão realmente do uso dessa área, né? Que provavelmente, né, os achados arqueológicos que possam estar preservados na nossa área podem ajudar a desvendar também e melhorar os estudos, né, da compreensão desse fenômeno, né, histórico que nós temos aqui. O trabalho dos pesquisadores e arqueólogos é de suma importância para a preservação do sítio e possíveis novas descobertas. Afinal, os rostos humanos esculpidos nas pedras ainda são um mistério que precisa ser desvendado e não sabemos quais mais achados ainda podem ser encontrados diante desta estiagem. Parabéns aí a Ananda Chama, a toda a equipe que acompanhou, o produtor, o cinegrafista. Parabéns aí à TV Onda Digital por esse material incrível, realmente. E o meu questionamento ainda continua. Será que por ter essas gravuras aí, isso significa que o nível natural do rio no passado era o que está hoje nessa seca, não é? Porque em uma das gravuras ali a gente percebe que tem rostinho sério. Olha aí. Sério. Aí tem outro rostinho feliz, que faz assim um negócio, né? Eu acredito que sim. Eu acredito porque, assim, se for levar em consideração há 1000 anos atrás, nossa, o mundo deve ter mudado constantemente, inclusive o nível do rio. Então, eu acredito que sim, possa ter essa possibilidade do nível do rio ser bem abaixo do que é hoje. E com a seca, foi possível enxergar, né, as gravuras que foram realizadas naquela época. Então, eu acredito que sim, pode ser. Essa hipótese ser levantada agora. Eu também acredito, né, que essa hipótese ela deve ser bem considerada, como a Amanda disse, realmente há 1000 anos atrás a gente tinha um Brasil, né, com configurações totalmente diferentes, então pode ser sim. Mas foi bacana também para descobrir isso, para ver, né, também o que o homem fazia aí 1000 anos atrás. Aqui São no muitas Piauí, informações, né? Muitas informações. Aqui no Piauí, onde fica a sede da Rede Amigo Norte, nós temos aqui em São Raimundo Nonato pinturas rupestres também, que servem inclusive como turismo, né? Muita gente vem de fora para visitar, para ver o trabalho do homem há muito tempo atrás. Isso é muito bacana de ver e descobrir como é que foi a nossa história. Realmente. Parabéns de ver a TV Onda Digital. Falando em Manaus, falando em parabéns, hoje Manaus está completando 354 anos. E olha...
É uma senhora que faz parte, principalmente, das primeiras histórias brasileiras. Exatamente. Você ainda não conheceu Manaus? A gente vai te mostrar um VT super especial que foi feito lá para a gente conhecer um pouco aí das curiosidades de Manaus, que está completando aí 354 anos. Vamos ver? Olha só. A nossa viagem pela história de Manaus, essa terra que é tão acolhedora e humana, começou pela área central da cidade. Quem acompanhou nossa caminhada em alguns dos principais pontos históricos foi o historiador Mário Lúcio, que também é administrador da página Manaus de Antigamente. Estamos aqui na área portuária da capital amazonense, onde se originou a cidade, a nossa cidade. Mas quem vai explicar melhor é o historiador Mário Lúcio, que já está aqui ao meu lado. Mário, fala pra gente aonde que se originou exatamente a cidade. Sim, hoje aqui funciona a área portuária, mas na época, em 1669, foi construída aqui a fortaleza de São José do Rio Negro, onde depois foi construído, sob as ruínas dessa fortaleza, o prédio do Tesouro Estadual, que é este prédio aqui. E essa fortaleza, ela defendia justamente a questão da ocupação portuguesa nesse espaço aqui, que depois foi chamado de Lugar da Barra. Então, ela era a presença da corte portuguesa aqui. Bem ao lado do porto, fizemos uma parada em frente ao prédio da alfândega. O prédio da alfândega ele foi construído com material importado, blocos importados da Inglaterra. E esse prédio aqui, ele teve sua construção iniciada com a pedra fundamental em 1906 e foi entregue em 1909. O próprio presidente da República, Afonso Pena, veio aqui para o lançamento da pedra fundamental, como vocês podem verificar depois ali na placa de lançamento do início da construção. Durante o passeio, fomos até a igreja Nossa Senhora dos Remédios. Muita gente não sabe, mas o templo religioso já foi matriz provisória da Igreja Católica antes da atual Catedral Metropolitana de Manaus. Durante o tempo ela foi a antiga matriz de Manaus, quer dizer, foi a antiga sede da Igreja Católica. E essa igreja, ela é um referencial, principalmente nessa área aqui de frente ao Rio Negro, justamente por ela atender a população sírio-libanesa e outros que vieram para cá a fim de pegar e desenvolver o comércio aqui no Amazonas. E hoje ela ainda funciona normalmente? Como é que ela funciona hoje? Sim, funciona normalmente. Hoje existe uma paróquia de Nossa Senhora dos Remédios e o padre Barucleto é o responsável pela igreja. Nosso quarto ponto de visitação foi no Paço Municipal. Nós estamos aqui no Paço Municipal, que fica no centro histórico de Manaus, mais precisamente em frente aqui ao antigo palácio dos presidentes provinciais, que eram como eram chamados os antigos governadores aqui do estado. Hoje o palácio virou o museu da cidade. Uma das salas que chama a atenção do turista e visitante é o Salão Nobre, que reúne as fotos dos prefeitos que contribuíram para o crescimento de Manaus até a atualidade. Temos aqui, desde o início do século XX, a fotografia dos ex-prefeitos e tem alguns aqui que foram de grande expressão, como no início do século XX, Adolfo Lisboa, como também já no decorrer dos anos 20, que foi o Jorge de Moraes. Temos também aqui figuras de grande expressão, como Antônio Maia, que foi ex-prefeito também da nossa cidade, construiu lá o balneário do Parque 10. Temos também outros prefeitos também que foram governadores também do estado do Amazonas, como Gilberto Mestrinho, Plínio Coelho, que além de governadores foram prefeitos também da cidade. Temos aqui Josué Cláudio de Souza, também que foi importante prefeito da nossa cidade, Frank Abraim Lima. Temos também José Fernandes, além dos prefeitos mais recentes, né, como o Amazonino Mendes, como Alfredo Nascimento e outros que se sucederam. E aqui, no mesmo espaço que reúne as belezas arquitetônicas que dão origem à história de Manaus,
não podemos deixar de falar do moderno casarão de inovação Cassina. Ele já funcionou como um hotel luxuoso e depois de um tempo deu lugar a um cabaré. Um dos primeiros hotéis de Manaus se chamava Hotel Cassina, isso por volta do início do século XX, anos 1905 até final da década de 20. Depois disso aí, ele foi transformado em um cabaré, se chamou Cabaré Chinelo, funcionou até meados dos anos 30. Na atualidade, representa uma importante iniciativa de fomento da inovação e empreendedorismo. Prosseguimos nosso roteiro, que finalizou na Praça Eleodoro Balbi, mais conhecida como Praça da Polícia, onde temos o Palacete Provincial. Essa edificação de torno de 1865, 1870, ela era um antigo casarão de Custódio Perseverando Garcia. Aí, esse rico comerciante, ele pegou e vendeu essa edificação ao Estado. Nele também funcionou outros órgãos públicos, até se instalar o quartel da Polícia Militar, que funcionou por longos anos durante o século XX e já em meados de 2000 foi desativado e transformado em um espaço cultural chamado Palacete Provincial, que abriga diversos museus. E bem em frente à praça temos o Colégio Amazonense Dom Pedro II, que carrega um legado importante para o Amazonas. Foi a primeira escola pública de ensino médio criada no estado. Na verdade, o Colégio Dom Pedro II, atual Colégio Dom Pedro II, ele foi fundado em 1869. Ele funcionou lá no Casarão Cassina, hoje é o Casarão Cassina, hoje funcionou aqui no Palacete Provincial. E depois, em 1881, foi construída essa edificação, que foi inaugurada em 1886. E funciona até hoje com a finalidade que foi criada, que é como colégio. Continua funcionando, atendendo ainda os estudantes de ensino médio aqui da nossa rede pública estadual. Manaus, que prazer ser filha dessa terra, que é de gente sorridente, calorosa e forte. Que alegria contar um pouco da tua história. E você que ficou curioso para saber mais sobre as nossas origens, deixo o convite para visitar o centro de Manaus. Aqui está registrada toda a história do povo amazônico. Olha, mandar um abraço especial para Vanessa Goldin, tá? Vanessa, que fez... Que matéria linda, com a riqueza que é em Manaus, né? Você que às vezes, Erlan, já conheceu o litoral do Piauí, já viajei, eu queria viajar para outro lugar. Vai em Manaus, que é muito bonito. Isso aí, a gente a matéria só fala ali, na verdade, dos pontos do centro histórico, ou seja, né? Fora a beleza natural, né? De lá. Então, realmente é muito lindo. Eu sou natural de Manaus, então, ver as imagens ali, viajei no tempo, realmente, e é uma cidade muito rica em cultura, viu? É verdade. A gente estende aqui os nossos parabéns, né, a todo mundo que mora em Manaus. Manaus, que também, outras curiosidades, abriga praticamente quase toda a população do estado de Amazonas, né, mora em Manaus. E a gente viu no final da reportagem falando sobre a escola. E uma outra curiosidade também sobre Manaus é que a primeira universidade do Brasil foi estadual. Em Manaus. Isso, estadual, foi em pública, Manaus, né? Isso, pública. A primeira universidade pública do Brasil foi construída em Manaus, né? E dentre outras curiosidades também, Manaus também tem uma calçada com ondas igual a calçada de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mais uma pontuação. Na verdade, essa calçada do Rio de Janeiro foi inspirada na calçada de Manaus. Olha aí. Na Ponta Negra, para você ver só. Só a fama. Aí só levou a fama. Quem levou a fama foi o Rio de Janeiro. Olha que coisa. E outra coisa também que a gente pode pontuar, falando aí em praia em Rio de Janeiro, é que Manaus tem praia sim, mas praias de águas doces. É verdade, da Ponta Negra. Abraço, Manaus! Obrigado por você estar ligado aqui na Meu Norte através da TV Onda Digital. E um abraço aí a toda a galera da TV Onda Digital. Inclusive, quero até estender o convite aí ao seu Lucas Conrado. Você está entrando muito no Ronda Nacional, estamos com ciúmes, viu? A gente aqui é um pouco possessivo. Mas queria muito que a Ananda Chama e o Lucas Conrado viessem aqui no programa da tarde.